Mudando de assunto, o custo de produção e busca por suplementação abrem espaço para novidades no setor de ração animal. Recentemente, uma empresa recebeu a licença do Ministério da Agricultura para produzir ração à base de larvas. Sobre este assunto, eu converso agora com o João Pisa, que já está conectado aqui com a gente. Oi, João, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso Agromanhã. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia a todos aí que estão nos assistindo. João, muito prazer, falar com você de um assunto tão interessante como esse, Como é que funciona esse processo, a produção dessa ração à base de proteína, de larvas? Perfeito, perfeito. Bom, o produto final é uma farinha proteica obtida de uma espécie de inseto, né? O nome científico da espécie é a Hermesia ilucens. Esse inseto tem um nome comum, abrasileirado de mosca soldado negra. Internacionalmente, essa espécie é conhecida como Black Soldier Fly. E para alguns lugares, por exemplo, aqui a gente está localizado em Piracicaba, aqui no interior de São Paulo, né? É o conhecido bichinho de laranja que o pessoal usa para pescar. Essa farinha obtida desse inseto, ela tem um teor de proteína e uma qualidade dessa proteína muito interessante para a nutrição animal. Óbvio que para a gente chegar até essa farinha, uma etapa grande aí do processo tem que ser feita, né? É um processo de pesquisa da nossa empresa aí de mais de 10 anos, tá? Que foi desde a identificação da espécie no ambiente, as autorizações para poder trabalhar com esse organismo em cativeiro, e depois toda a tecnologia de produção, tá? Com o objetivo de você ter lá no final um produto que atenda às características da indústria, né? Como um ingrediente para a nutrição animal, né? Características de qualidade, de homogeneidade de lote, teores de proteína sempre acima de 60%, qualidade com relação à contaminação microbiológica, é um produto extremamente seguro. Aí os insetos, apesar do conhecimento popular que pode gerar alguma repulsa, mas é extremamente seguro, uma vez que você domina os processos de produção com relação à contaminação biológica e outros tipos, né? É uma farinha extremamente segura, extremamente proteica. E aí o nosso trabalho foi em cima de criar um processo de produção do inseto que permitisse você ter altas produtividades, e tanto por metro quadrado, né? Para você ter ideia, a gente consegue ter produtividades de 30 quilos de inseto vivo, de larvas, né? Viva dessa espécie por metro quadrado a cada período aí de 10 dias aproximadamente. Então, se você faz um comparativo com a produção de outras fontes de proteína, tanto animal quanto de origem vegetal, são produtividades altíssimas por metro quadrado e que chama a atenção da indústria, né? Com certeza. E a ração, produzida a partir das larvas desidratadas, é destinada a qual criação? Ela pode substituir até mesmo um grão? Como é que é essa forma, dela ser colocada na alimentação oferecida ao animal? Ok, ok. Então, hoje você vê no mundo a quantidade de pesquisa sendo feita nessa área de nutrição animal tem superado qualquer previsão otimista de alguns anos atrás, né? A quantidade de institutos e centros de pesquisa, e hoje já muito aplicado com relação às indústrias, né, que produzem ração, estão gerando muita informação com isso. Existe o potencial de ser a principal fonte proteica de uma ração, tanto quanto você aproveitar de características dessa proteína. Por ser uma proteína de origem animal, ela tem um perfil de aminoácidos, uma característica nutricional muito completa para a alimentação animal, né? Então ela pode entrar tanto em mix, balanceando, né, as outras fontes de proteína de uma dieta, se aproveitando da característica também que essa fonte, essa farinha de inseto altamente proteica, ela tem uma energia muito alta também, então é um excelente fornecedor de energia. A parte da gordura de inseto também tem, né, que faz parte dessa farinha, né, tem uma fração de estratégia também, que tem uma qualidade nutricional muito boa. Então é um alimento muito versátil para fazer desde inclusões quase como que aditivo numa ração, até ser a fonte principal de proteína. Também com alguma característica, né? Tem
uma função sensorial muito importante para os animais. Né? Os animais, bom, com relação a animais, exceto os ruminantes, é uma farinha apta a ser inclusa na dieta de qualquer animal, peixes, aves, mamíferos aí, suínos, cães, gatos. Hoje a indústria PET tem uma demanda alta por esse tipo de proteína, porque ela agrega algumas qualidades aí para o fornecimento aí para animais de companhia. Mas futuramente a gente vai ver farinha de inseto fazendo parte de inclusão de alimentação aí de frangos, galinhas, produção comercial de peixe. É muito versátil como ingrediente para a indústria. Muito interessante esse dado, até porque, né, a gente vê a situação no mundo mudando em relação a isso, né? Porque nós estamos no momento de um conflito lá no leste europeu, clima maluco praticamente, né? Nós estamos vendo os efeitos adversos do clima prejudicando safras e mais safras ao redor do planeta. A gente mostrou ontem na França esse problema. Nós tivemos aqui no Brasil também no sul em relação à safra verão. Temos questões adversas, então, que nós podemos falar do grão, que o grão é a principal fonte de alimentação dos animais. A gente fala que grão vira proteína no final das contas. Você enxerga, olhando no futuro muito próximo, o uso desses insetos inseridos na alimentação, né? Não no caso dos ruminantes, como você disse há pouco, mas em caso de aves, suínos, né? Peixes, se você enxerga isso muito mais presente por conta dessa situação e até mesmo a forma do custo não ficar tão alto? No curto prazo, a substituição de grãos por proteína de inseto em sistemas aí, né, agroindustriais de alto consumo proteico, eu não vejo como uma competição, tá, entre esses mercados. Porque os grãos, de uma maneira geral, principalmente a soja, ela é uma fonte primária de proteína, né? A gente está transformando energia solar em proteína. Porém, os insetos podem se aproveitar para a conversão de resíduos agroindustriais, tá? Então, assim, as principais fontes de nutrição para obter a farinha que a gente tem aqui, advém de resíduos de agroindústria, tá? Então, indústrias de produção de alimento, de processamento de grãos, indústrias de polpas, de fruta, todo esse material é fonte de nutrição para a gente alimentar as aves. Então, você tem aí uma ferramenta a mais para a indústria e a sociedade, pensando em segurança alimentar. Né? A gente enxerga aqui na SINS com a farinha de inseto como uma opção a mais de ingrediente para a indústria de nutrição animal, pensando em segurança alimentar. E um outro ponto importante é a complementação. A qualidade da proteína obtida de inseto permite-se que você obtenha formulações de rações mais eficientes. Justamente. Então, para períodos de alta demanda energética, alta qualidade nutricional dos animais, a farinha de inseto ela vai com certeza ocupar um espaço muito importante com os outros ingredientes aí para garantir uma maior segurança e qualidade das rações. Era exatamente essa questão, é que eu esqueci de uma palavrinha antes, era a suplementação que eu queria colocar junto para falar, não uma competição assídua entre usar essas proteínas e os outros grãos em relação, mas sim uma presença maior como um suplemento mesmo. Muito obrigado pelas explicações, João, tenha um excelente dia, até mais.